Seja bem-vindo, José Asclepíades, arquiteto, urbanista e conhecido como Keké. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1, essa aqui é a tua poltrona, fique à vontade. Obrigado pelo convite. A ideia é a gente estabelecer um bate-papo, uma conversa mesmo, viu? Obrigado pela tua presença. Obrigado. A câmera que está enquadrando a gente está lá no fundo, aquela câmera 2, mas quando você quiser dar uma mensagem mais forte, diretamente para o internauta, essa aqui é a câmera 3 que você pode utilizar ela. Bom, muito obrigado. Então. Enquanto a gente se prepara, chama a vinheta, por favor. Já estou aqui no estúdio do Real Time 1 com José Asclepíades, conhecido, como eu falei ainda há pouco, como Keké, bastante conhecido no meio da engenharia, da arquitetura aqui no Amazonas e também no Rio de Janeiro, já estava ouvindo ele falar ainda há pouco ali. Bom, mas a ideia de trazê-lo aqui para a gente bater um papo é para falarmos sobre uma Manaus do futuro e o que a gente precisa para chegar nessa Manaus do futuro. E a minha primeira pergunta, Keké, o que falta em Manaus para o trânsito destravar? Eu sei que a pergunta pode ser muito ampla, mas vamos começar pelo menos pelas principais avenidas do ponto de vista estrutural. Bem, Manaus teve um grande problema quando da implantação do ônibus, o duplo, né? Aquele sanfonado. O sanfonado. Porque quando da indenização das áreas, se manteve somente, em alguns pontos, 3 pistas, e uma pista somente para os automóveis, né? Então criou um problema muito sério, não resolveu problema nenhum, né? A gente saiu de uma caixa viária de 4 pistas que quando o ônibus para todos os ônibus e só segue um carro. O ideal é que nós tivéssemos 2 pistas de automóveis e uma específica para o ônibus, né? Eu acho que aí a gente já ia minimizar bastante o tráfego. Nesse ponto da mobilidade urbana, há um tempo você está mencionando aí algo que foi feito lá na gestão do prefeito Alfredo Nascimento, que o Expresso, que era o nome do projeto que tínhamos em Manaus. Logo após isso, o Amazonino Mendes começou com a ideia de BRT, não avançou até agora. Isso é uma solução viável para Manaus? Olha, eu creio que tudo que é diferente do que nós temos vai avançar. O grande problema é que continua o gargalo, que são as indenizações, né, de valores exorbitantes que dificultam a execução dos projetos, tá? A indenização dos imóveis que torna inviável o projeto. Nós vimos o projeto do Expresso elevado, foi inviabilizado ao chegar no centro histórico, né? Eu não sei por que ele não ficou parado lá no Colégio Militar. E aí manteria o BRT horizontal, a nível de piso, né, no centro da cidade, né, no centro histórico. Centro histórico. Ok? Mas, além do BRT, existe um outro modal que seja viável para uma cidade como Manaus? Do teu ponto de vista? Bem, eu acredito que Manaus, devido o nível do lençol freático ser muito aflorado, o metrô aqui vai ser inviável, o metrô subterrâneo. Eu acho que de subterrâneo. Eu acho que o metrô de superfície, no futuro, que vai... É um VLT, né? Um veículo seria um VLT, seria o VLT, né? Então, como a tendência no futuro próximo, daqui uns 50 anos, 20 anos talvez, não sei, 10 anos, seriam drones, né? Aí você vai eliminar os carros. Né? Em contrapartida, os carros ainda não estão nem longe disso acontecer do ponto de vista de emplacamentos. Eu tenho os números aqui de emplacamentos segundo o Detran. Olha só, aumentou em 22,4% o número de emplacamentos quando você compara o ano de 2021 a 2022. Isso a nível Amazonas. Quando a gente traz para a capital, esse aumento foi de 16%. Eu estou falando de um número de 52 mil veículos, para ser mais exato,
52.374 veículos que foram emplacados durante o ano de 2022 somente na capital. Ninguém ainda, pelo menos aqui, os 52 mil que compraram um carro novo, estão pensando em andar de ônibus aqui em Manaus. Isso significa falta de agilidade, falta de rapidez no transporte público, de segurança e comodidade. É por isso a necessidade de virar essa chave o quanto antes? Olha, eu creio que uma atenção às ciclovias. Hoje nós temos bicicletas que são elétricas e são bicicletas também movidas a motor de 2 tempos, tá? Sim. Eu já vi até aqui em Manaus e também no Rio e São Paulo, entregadores que não usam moto, mas são ciclistas, né? Usando esse tipo de coisa. Quer dizer, então nós precisaríamos das ciclovias, né? Os patinetes que são tão usados em São Paulo, e reduziu até devido ao grande número de acidentes, também não se vê em Manaus, né? Mas justamente por isso, pelos acidentes, não seria um fator que talvez a moda não pegaria aqui? Se a gente tem... Hoje o prefeito conseguiu asfaltar bastante vias em Manaus, né? A gente vê realmente uma mudança, mas as ciclovias, a gente também tem o mesmo número de buracos, né? As poucas ciclovias que tem em Manaus, elas não são acessíveis, né? Então elas não têm continuidade. Então, quer dizer, eu acredito que eu que trabalho com obra e a gente vê um ou outro funcionário em Manaus e que anda pela madrugada de bicicleta. Eu acredito que seria... nós temos um parque fabril enorme. A Caloi era instalada em Manaus, várias outras bicicletas. E de forma que eu não vejo isso desenvolvido em Manaus, né? As próprias bikes em Manaus, elas estão só como lazer, como hobby, mas não como meio de transporte. Do cotidiano, né? Agora, Keké, me diz uma coisa. Quando a gente observa, aquela primeira pergunta que lhe fiz foi: o trânsito de Manaus é travado. Por que que a gente ainda observa a construção de viadutos? A gente tem inúmeros viadutos na cidade e até no viaduto o trânsito para. Isso se deve a quê? Olha, o problema do viaduto é a transferência do problema A para o ponto B, né? Então, a gente vê, cada dia que passa, tem alguns locais em Manaus que são prioridades e são liberados, alguns sinais. A gente vê sinal em plena Constantino Neri, né, em alguns pontos que não deveriam ter. Isso aí trava o fluxo também, né? A sugestão seria o quê? Passarelas? A passarela é a solução, mas seriam passarelas de grandes vãos. E a gente, a partir do momento que se cria um apoio, aí cria problema também, né? Então a gente, eu creio que agora nós temos na Ponta Negra alguns shoppings que montaram suas próprias passarelas, né? Com meio de outorga onerosa, até de aprovação de projeto, eles são exigidos que eles consigam gerar, resolver o problema de trânsito local, de dar acessibilidade a essas pessoas, a mobilidade e a acessibilidade, né? Você vê que nós temos alguns shoppings em Manauara, tem uma passarela acessível, né? E ela consegue lançar o cliente do outro lado da rua, mas a parada do outro lado da rua não atende, não tem recuo viário. E aquele ônibus, quando para na Paraíba, antiga Paraíba, né? Sim. Ele trava o fluxo. Interrompe uma faixa de rolamento. Interrompe a faixa, entendeu? Então, a gente sempre vai ter esse problema da caixa viária de Manaus. A caixa viária de Manaus, ela não foi preparada para o futuro. As pessoas não atendem ao projeto do recuo viário de 5 metros, e isso dificulta. As calçadas em Manaus são curtas, né? Então não houve essa preocupação do plano diretor, de exigência do plano diretor. Aproveitando que você tocou nesse aspecto de recuo, de pontos de ônibus, você construiu um ponto de ônibus ali na Zona Norte, em frente ao Hospital Delfim Aziz, que ele tem esse recuo de 5 metros que você menciona. É o ideal, mas também tem uma questão de cultura aí dos próprios motoristas, que às vezes não querem entrar nessa baia para poder não atrapalhar o trânsito lá fora. Isso é um projeto que pode pegar para Manaus? É uma conscientização que precisa ser feita? Qual é o teu ponto de vista? Não, o que a gente está... São duas coisas diferenciadas.
O recuo viário é uma coisa, que é o que tem na entrada da baia que nós criamos no Delfim Aziz, tá? Em função da não mudança dos postes de luz, que iam demandar muito tempo, um custo elevado também para a obra, né? E aí a gente acabou mantendo a calçada, né, onde tem os postes, e simplesmente fizemos uma entrada, uma baia fixa para o ônibus, que criou alguns problemas que as pessoas querem, parece uma corrida, ninguém quer entrar um atrás do outro, né? Não é por causa de falta, é cultura local, né? Então, porque eles disputam vaga com os ônibus especiais, com o mototáxi e os ônibus, que são os dois modelos de ônibus, o curto e o longo, né? O outro detalhe são o recuo dos prédios, que te dão essa vantagem de somar com a calçada mais os 5 metros de recuo obrigatório mínimo, né? Quando você tem um prédio vertical, muda, tem uma fórmula matemática que você eleva essa distância, né? E aí esse recuo viário que eu te falo que as pessoas não atendem em Manaus, não atendem os projetos, eles acabam usando e acabam a prefeitura tendo que indenizar, ficar caro. Você vê que na Djalma Batista, com o lance da Copa, nós acabamos deixando todos os prédios no alinhamento. Foi feito o recuo da garagem, mas os prédios ficaram alinhados, fora do alinhamento de 5 metros, né? E isso cria um problema. A caixa viária da Djalma Batista, para ser ampliada, é inviável para a prefeitura indenizar aqueles prédios todos. Ela, entendeu? Teria que ser um prefeito que usasse a lei para indenizar de forma futura, você receber no futuro próximo, pagar como um precatório, entendeu? Em benefício da cidade, mas não foi feito isso, né? De um modo geral, que é o que você menciona, é que os problemas históricos hoje estão tão presentes na nossa vida porque a cidade está crescendo a cada dia mais, em especial ali no setor norte, quem vai para a zona norte da cidade. O que precisa o poder público pensar para essa região antes que piore a situação? Bem, primeira coisa tem que ser proibir as invasões, né? Invasões indiscriminadas, né? E o uso indevido da terra, como a gente tem essa cultura dos bairros que foram feitos em Manaus erroneamente, Alvorada, né? Coroado, né? Compensa, que foram invasões, a Zona Norte vai acabar sendo, e Zona Leste, que nós já temos, vai acabar sendo um reflexo disso. Por causa essa continuidade, vai acabar ocorrendo. Então, o poder público tem que estar atento, os nossos vereadores, de criar normativas e leis, de melhorar cada dia mais, e a fiscalização dos nossos conselhos de engenharia e arquitetura, dando apoio, esse suporte à prefeitura, né? Esse suporte à prefeitura que o senhor menciona vai de encontro também a um fator que a gente precisa observar, que é a fiscalização de órgãos ambientais das duas esferas, prefeitura, estado, e até não, porque o IBAMA em algumas áreas aqui, como a gente vê ali na Zona Norte, na fronteira da Cidade de Deus, que é a região ali uma área federalizada, que é a região do Jardim Botânico, do Musa. Bom, se a gente observa que tudo isso já é anunciado ao longo dos anos, a gente está falando de uma cidade que cresce de forma horizontal, não verticaliza, você tem gasto para levar encanação, serviços básicos como água, luz e até mesmo internet. Tem como minimizar tantos problemas que já foram criados ao longo dos anos, porque Manaus é uma cidade criada por invasão? Olha, o prefeito, eu gostei muito desse projeto que ele está tentando implementar, que é o uso de onde já se tem estrutura, uma infraestrutura pronta e sem uso, que é o centro da cidade. O centro da cidade hoje está abandonado, vários prédios públicos federais, estaduais, municipais, sem uso, que podem ser transformados em residências. Então, o Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro também é a mesma coisa, desocupado. Você anda no Rio, dá pena, você não consegue, prédios enormes, desocupados. Aqui em Manaus também, nós estamos ocorrendo isso, entendeu? Então, a tendência é que esses prédios históricos que estão abandonados no centro, que dê vazão à Minha Casa Minha Vida, onde já tem uma estrutura, uma infraestrutura pronta para receber as residências. Isso a gente
minimizar o custo, né? E ocupar uma área que está lá com uma infraestrutura fantástica, entendeu? Tem tudo, né? Tem rede de esgoto, tem o que precisa de um bairro planejado. Bom, agora para a gente pensar na Manaus do futuro, a gente precisa dar um primeiro passo. Do teu ponto de vista como especialista da área de arquitetura, urbanismo e engenharia, qual seria o primeiro passo do poder público para melhorar a vida do aspecto da mobilidade urbana, de moradia? Qualidade de vida a gente está falando nesse ponto. Qual é o primeiro passo? Se é que tem um único primeiro passo. Olha, eu acredito que é um conjunto de ações, né? Que somando vai minimizar a curto, médio e longo prazo, tá? Os problemas da cidade. Tá? Eu creio que o prefeito, só no asfaltamento de Manaus, já acelerou um pouco a cidade. A gente já começou a andar um pouco mais rápido, né? Que a gente andava andava um pouco mais devagar por causa do número de buracos. Então você já anda mais rápido. Ao mesmo tempo, amplia o número de acidentes, que as motos correm mais e você acidenta mais. Né? Problema de chuva também. Eu creio que Manaus, o problema das passarelas vai ter que ser implementado, entendeu? Hoje nós temos muito mais paradas de ônibus boas, não só da Delfina Aziz, que é o que nós fizemos. O hospital implementou, deu de presente à cidade de Manaus a parada de ônibus, né, que foi fantástico, um investimento próprio deles. E se isso, mais empresas de grande porte, se dão a Manaus esse presente, as pessoas vão ter muito mais conforto. As pessoas que usam, quer dizer, nós temos um hospital em 28 de agosto, que não tem uma parada dessa, que atende também um bocado de gente. Na Cachoeirinha também, nós temos uma parada atrás do hospital Beneficente Portuguesa, que eu acho que é a parada onde tem o maior fluxo de pessoas de Manaus, no centro da cidade. É quase um terminal aquilo ali. É quase um terminal. Entendeu? É antigo, né? É antiquíssimo aquela estrutura. Infelizmente, o prefeito está pensando, que eu creio, que deva ter a própria MMU e a Implurb, que tem um departamento de projeto de pessoas competentes, estão pensando nisso, né? A gente está para somar e creio que as leis que porventura surjam, novas normativas, né, e decretos, estejam aí para somar. A gente está aguardando, né? Agora a gente vai ter, vamos supor, o aumento do Minha Casa Minha Vida, que o governo federal que é a nossa expertise. Eu creio que isso vai dar um boom para a Zona Norte. Entendeu? Por Aquequara também, a gente vai ver muito mais condomínios mais distantes, devido ao custo da casa. Que são casas em faixa de R$150 mil, né? Que a pessoa só paga, o governo subsidia 90%. Isso foi um decreto hoje do presidente, foi anunciado hoje até, eu vi pela CNN. Então, imagina que isso, daqui uns 2, 3 anos, dentro do meio do mandato do final do prefeito, acho que ele tem mais 2 anos ainda. Tem mais 2 anos. Esse ano vai já estar iniciando, essas obras já está em andamento, e 3 anos que é o prazo dessas obras, dependendo da tecnologia, né, que se usa. Para a construção. Para a construção, no caso, dessas casas. Então você vai ver o incremento e a partir do momento que você tem essa demanda, mais pessoas migram para Manaus. Sim. É isso mesmo. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui ao Real Time 1. Obrigado por compartilhar o conhecimento, a tua convivência da cidade, teu conhecimento de Manaus, que a gente sabe que é uma cidade que enfrenta problemas gigantescos do ponto de vista da mobilidade. O intuito é a gente fazer isso, promover discussões como essa, uma vez que daqui a 2024, ano que vem, a gente vai ter eleição e a gente precisa pensar essa capital para o futuro. E tem um outro dado que eu quero encerrar aqui, informando a você, internauta, que os brasileiros das capitais vivem perdem 2 horas por dia no trânsito, em média. Isso, se a gente for colocar na ponta do lápis, for fazer as contas, equivale a 21 dias do ano, a cada 365 dias que se gasta o seu tempo dentro de um trânsito, dentro de um carro, de um ônibus. Uma moto nem tanto, porque ela é mais veloz. Mas é um tempo muito grande que se perde. Esse dado essa pesquisa foi conduzida pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, em parceria com o SEBRAE.
Ou seja, há uma realidade muito dura para quem vive nas grandes capitais do ponto de vista da mobilidade, isso porque o planejamento foi deixado de lado lá atrás e foi isso que a gente conversou agora há pouco aqui com o José Asclepíades, arquiteto, urbanista e engenheiro. Muito obrigado, Keké, mais uma vez, te agradeço mesmo, valeu. Olha, eu agradeço o convite, entendeu? E parabéns pela iniciativa. Eu creio que mais pessoas... Nós, Manaus, nós temos grandes profissionais preocupados com a cidade em si, né? E a mobilidade urbana é um foco muito grande que demanda, entendeu? Uma preocupação muito grande de alguns profissionais. Certo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.